ERJ para que a gente retome e restabeleça a transmissão da TV Alerj. Por favor. Bom, restabelecida a transmissão da TV Alerj, eu gostaria de perguntar ao Dr. Paul o que o senhor acha do conceito de violência obstétrica? Eu acho que o conceito já de violência é uma coisa desprezível, né? Eu acho que não deve nunca existir. O senhor considera que prolongar o sofrimento a uma mulher que não foi retirado imediatamente o bebê, já diagnosticado, o óbito desse bebê, não seria uma violência obstétrica? Não. Não seria prolongar o sofrimento desta mulher com indicação do bebê já em óbito dentro de seu útero? Eu já fiz, inclusive, parto de paciente minha com feto morto e parto normal. Inclusive, é melhor até para o paciente, pois tem menos morbi-letalidade do que uma cesariana. Porque o neném, um feto morto dentro da barriga, pode liberar substâncias que alteram a coagulação sanguínea, levando a uma CID, uma coagulação vascular disseminada, e, de repente, ela nem sai da mesa. Então, por isso que eu falei, o protocolo é para ser seguido. E o protocolo, dentro de um feto morto, é, inclusive, mandatório, primeiro, tentar via parto vaginal. Bom, o senhor saberia informar quantos profissionais são escalados diariamente no centro cirúrgico, especificando quantos no período do dia e quantos no período noturno? Não, os plantonistas, na época, eram 3, mais o visitante, o visitador. O visitador passava a visita e os plantonistas eram 3, um ficava na admissão e 2 ficavam lá em cima, disponibilidade da sala de pré-parto, quando tinha um parto, e quando tinha cesariana, esses 2 entravam na cesariana. Mas não tinha especificamente ninguém escalado para isso. O plantão era um rodízio. Em oitiva, nesta mesma sala, os representantes do CREMERJ afirmaram que uma das razões para a recente interdição ética do hospital foi o descumprimento das recomendações feitas pelo Conselho, após fiscalização no Hospital da Mulher em 20 de agosto de 2018. Salvo engano, o senhor já era diretor da unidade nesse período. O senhor, na condição de gestor, recebeu o relatório desta inspeção? Sim, pelo que a senhora está falando, foram 3 dias após a minha posse, e eu recebi, sim, um folheto do CREMERJ, e dessas, digamos, se eu não me engano, 17 recomendações, nós já tínhamos cumprido a maioria delas, tanto é que faltavam poucas agora, tanto é que essa interdição durou poucos dias, porque a maioria já tinha sido cumprida. Perfeito. Então, das 17 recomendações, o senhor sabe pontuar quais as recomendações que o senhor não cumpriu durante a sua gestão? Não me recordo claramente de todas. Eu soube que teve problema com a nomenclatura da unidade intermediária, que é um berçário patológico que nós tínhamos no hospital, que inclusive mudará o nome para poder se enquadrar dentro das normas, porque era um berçário em que o CREMERJ exigia pediatras 24 horas dentro desse berçário. É um berçário que só é usado em pacientes, em bebês que nascem com problemas, e eles ficam naquela unidade intermediária, como o nome está dizendo, até conseguirmos uma remoção para um hospital terciário para esse feto. Então, eles exigiam que tivesse um plantonista ali 24 horas. Nós tínhamos um plantonista 24 horas, sim, mas no Hospital da Criança, no primeiro andar. E tínhamos 2 pediatras de plantão na obstetrícia, mas não dentro da UI. Eles prestavam atendimento caso houvesse necessidade, mas não tinha um terceiro pediatra, digamos, dentro da UI, especificamente. Essa foi a exigência do CREMERJ. Por isso que eu acho que até vão mudar o nome, vão botar para berçário patológico e vão tirar o nome em unidade intermediária. Senhora presidente, sobre esses pontos... Bom, eu já vou franquear a palavra dos senhores deputados, vou passar a palavra para o senhor doutor Serginho. Obrigado, senhora presidente. Doutor Paul, o senhor mencionou que 3 dias após a sua posse, o CREMERJ lhe apresentou uma listagem de itens para cumprimento. Em que mês aproximado que o senhor tomou posse? Não me recordo aqui. Julho de 2018. Isso. Então, quando da interdição ética do hospital, o CREMERJ lançou os seguintes itens que justificaram essa interdição.
Se o senhor quiser, eu posso ir falando um por um, ou se o senhor quiser anotar. Pois não. Um dos principais itens seria a ausência de central de material e esterilização. A ausência de laboratórios de exames no hospital, de modo que o sangue é coletado pela manhã e o resultado só vem no plantão seguinte, mesmo nos casos mais graves. O lactário não possuía geladeira para condicionamento do leite materno. Foram encontradas puérperas, mulheres que acabam de ter seus filhos, no auditório do hospital. Não era permitido acompanhante durante o parto e pós-parto. Não havia coberta nem roupa de cama para gestantes. Tudo tinha que ser levado de casa. Não havia registro do responsável técnico junto ao CREMERGE e não havia cardiotocógrafo, nem carrinho de parada funcionando. Esses foram os itens que justificaram a interdição do hospital. Nós estamos falando aí de aproximadamente 7 meses, desde a intimação até essa interdição. Obviamente que o senhor saiu da administração antes da interdição, me recordo disso. Uhum. Queria que o senhor falasse um pouquinho desses pontos. Sim, vamos lá. Tá. Essa ausência de central de material de esterilização, isso aí, nós temos, inclusive, 2 autoclaves, sendo uma que está funcionando e outra em estado zerada, que nunca foi instalada, está lá na central, só que não está funcionando. Tentei instalá-la, mas por falta de verba não conseguimos instalar essa segunda autoclave para esterilização. Mas havia uma funcionando? Sim, havia uma funcionando, senão o hospital para. Por que o CREMERGE indicou que não estaria? Não sei, também não, desculpa, mas eu não sei dizer, mas que tinha uma central, uma autoclave funcionando, tinha, com certeza. E a ausência de laboratório, realmente, nós não temos laboratório dentro da unidade. O laboratório é terceirizado, as enfermeiras colhem o sangue das gestantes ao interná-las, manda para o laboratório e assim que o exame é pronto, ele é retornado ao hospital na forma de papel. Agora, nós tínhamos um app em que nós consultávamos o resultado pela internet, acelerando os resultados desses exames. O lactário, realmente, isso aí eu não me lembro muito bem, porque quando eu assumi o hospital, todos esses itens nós tentamos checar, mas que não tinha geladeira, eu não estou sabendo disso. Em relação a puérperas no auditório, o auditório foi, inclusive, transformado numa enfermaria, em virtude do grande número de atendimentos, e ele foi, inclusive, estabelecido, foram instaladas filtro de oxigênio para cada 6 leitos, e ele só era usado quando tinha realmente um grande número de gestantes naquele momento. E o senhor considera que o auditório tinha condições técnicas de receber? Sim, tanto é que foi instalado rede de oxigênio dentro do auditório. Para cada leito, que são 6 leitos, se eu não me engano, tinha uma saída de oxigênio, para que ele foi transformado de auditório para uma enfermaria, para justamente pegar esse excesso de gestantes. O CREMERGE desconsidera isso como um equipamento tecnicamente válido para internação. O senhor está abordando de outra forma. Estou pontuando que o CREMERGE disse. Sim. Inclusive, o auditório era a única que tinha, inclusive, ar-condicionado nessa auditório. Por isso que foi cedido para, além de climatizado, foi feita a instalação de tubos de oxigênio para cada leito do auditório. Está lá feito, tudo prontinho, funcionando. Por isso que foi transformada em uma enfermaria. E era usada somente em casos de excesso de pacientes, quando lá em cima estava tudo lotado, os 40 leitos. Em relação ao não acompanhante, isso eu discordo, porque eu mesmo cansei de fazer parto com o paciente do lado, mãe acompanhando a paciente e vendo o parto dela. Eu fiz vários partos com a presença da mãe do lado. E vários pacientes, em todas as enfermarias, se vocês forem lá, vocês vão ver os acompanhantes. Tem, inclusive, uma cadeirinha para o acompanhante ficar sentado. Esse critério era subjetivo do médico ou era da administração do hospital? Não. O acompanhante sempre teve direito de entrar. Nós, inclusive, fizemos um protocolo na recepção, porque os
acompanhantes entravam e não tinha nenhum registro. E depois, no final, quando a paciente tinha alta, eles queriam um atestado de que eles estavam no hospital naquele dia. E como não tinha nenhum registro, como que eu ia dar um atestado daquele? E foi, então, implantado uma norma para acompanhantes. Toda vez, todo horário, tinha um horário para elas confirmarem a presença delas no hospital, para que nós, no final, pudéssemos atestar aqueles dias dos acompanhantes. Então, consta acompanhante, sim. Senhor presidente, peço destaque em relação a esse ponto, que pese a fala do Dr. Paul, o CREMERG indica que não havia essa possibilidade, inclusive tem indicativos de várias declarações, inclusive de profissionais de dentro da unidade, que não permitiriam. Sim, o que nós, às vezes, não tinha restrição, era o paciente masculino, um acompanhante masculino, ficar na enfermaria com a paciente, porque como nós não tínhamos divisória... Isso foi bem esclarecido, inclusive na visita que nós fizemos lá, mas ainda assim o CREMERG indica, com declarações, inclusive de servidores, que por muitas vezes não era permitido, dependeria do médico. Aquela questão da roupa de cama. Roupa de cama. Sim, isso nós, inclusive, teve uma vereadora que foi lá verificar isso como acusação, e eu levei ela durante todo o hospital, mostrei a todas as enfermarias a ela, e ela viu que realmente isso não se fundava. Quando eu assumi o hospital, realmente, não tinha nenhum lençol. Eu tive que, inclusive, pedir ao secretário de saúde que me arrumasse 20 lençóis de urgências para poder tocar o hospital. E, com isso, consegui no Hospital São José Operário 20 lençóis para que a gente conseguisse tocar o hospital. Depois nós conseguimos suprir essa necessidade. O senhor pode perguntar, inclusive, essa vereadora que foi lá verificar esse fato. Em que período que o senhor entende que foi regularizado essa questão do... 1 ou 2 meses depois que eu assumi, nós conseguimos. Em relação ao responsável técnico, realmente eu não tinha um responsável técnico, ofereci esse cargo para vários médicos do hospital, vários plantonistas, se alguém queria me ajudar sendo responsável técnico, e não tive nenhuma resposta dos médicos. Quando consegui um acordo com uma médica que passava visita, essa foi uma das, inclusive, que saiu do hospital, porque o marido veio para o Rio e ela teve que acompanhá-lo. E aí eu fiquei realmente sem responsável técnico. Aí o cardiotocógrafo. O cardiotocógrafo existe sim, o que está no pré-parto. O que houve foi a fita do cardiotocógrafo acabou. Então, nós colocamos uma outra fita de eletrocardiograma, o que houve problema, que o aparelho ele é termossensível. E, naquela fita, não era do aparelho justamente, porque não estava em falta aquela fita, nós tínhamos pedido já, a farmácia já tinha solicitado aquela fita, e essa fita do cardiotocógrafo, como ela não tinha, nós colocamos uma fita do eletrocardiograma. E como essa fita não era do aparelho, ele esquentava, e ele, então, parava o registro com 2 minutos de registro. Então, a gente realmente não conseguia fazer cardiotocografia, mas o aparelho existe. E esse problema perdurou por quanto tempo? Perdurou por um mês, creio, porque depois, hoje em dia já está funcionando, já chegou o aparelho, o papel do aparelho, porque o aparelho sempre se encontrou lá funcionando. Deputado Serginho, mais alguma pergunta? Não, estou só dando uma olhada aqui. Tá. Satisfeito, senhora presidente. Muito obrigada, deputado doutor Serginho. Gostaria de anunciar a presença dos deputados subtenente Bernardo e também da nossa relatora, deputada enfermeira Rejane. Gostaria de franquear a palavra aos demais deputados. Senhor Ferreirinha, gostaria de fazer uso da palavra. Senhor subtenente Bernardo. Senhora relatora enfermeira Rejane, gostaria de fazer algumas perguntas? Doutor Paul, bom dia. Bom dia aos demais deputados, presidente. Doutor Paul, em alguns momentos, até antes de se instaurar essa CPI, nós recebemos várias denúncias de alguns fatos ocorridos na maternidade. Tipo assim, formas, é tão subjetivo, né? Mas são formas, por exemplo, que
que alguns profissionais, principalmente profissionais médicos, se dirigiam à gestante, né, mandando elas irem passear. Agora, eu posso pegar aqui até a forma correta. Como que era essa relação sua dentro da maternidade enquanto direção? Né? Como é que era a abordagem com os funcionários? Que momento vocês trocavam informações sobre as pacientes? Porque a gente sabe também que tem hospitais, por exemplo, que fazem um estudo de casos, né? Principalmente hospitais universitários, que é bem bacana, né? Você pegar um caso concreto e trabalhar toda a equipe em relação àquela questão, enfim. E eu tive várias denúncias sobre essa relação. Não diziam especificamente um funcionário, mas diziam de vários, que o tratamento com as gestantes não era um tratamento respeitoso, não era um tratamento, né, era um tratamento que aquele momento ali talvez não fosse o momento de se tratar dessa forma, né? Se não atendiam, se não permanecessem na maternidade, faziam manifestações pejorativas. A pergunta concreta: como era o seu contato com os demais funcionários? Sim, deputada, como a senhora falou, isso é uma coisa muito subjetiva, né? Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, como a deputada Renata falou, a violência obstétrica. Isso eu considero uma violência obstétrica, porque a mãe, nesse momento, ela está ali para parir um filho, um momento muito delicado, um momento muito sensível da vida dela. Inclusive, na minha clínica particular, todo marido tem direito de entrar no centro cirúrgico. Eu faço até questão, porque é um momento em que eles fizeram juntos e eles têm que receber esse momento junto. Então, na minha, eu sempre respeitei a gestante como um todo, mas já ouvi muitas histórias dizendo que o paciente foi maltratada, na hora de fazer foi bom, agora não quer sentir dor. Isso realmente eu considero uma violência obstétrica, mas como a senhora falou, isso é uma coisa muito subjetiva. O meu relacionamento com as pacientes é o mais respeitoso possível. Não, falei enquanto direção, não pessoal. Não, quanto direção, eu não tinha acesso aos pacientes para atendimento, que eu ficava tomando conta da parte de diretoria mesmo. Agora, quanto médico, durante o plantão, eu acho que não houve nenhuma queixa relativa a mim, segundo esse aspecto. Não, deixa eu melhorar a pergunta, porque nós não estamos falando em especial do senhor, né, de outros médicos que ali estavam e que atuaram. Se em nenhum momento chegou alguma queixa, ou da própria gestante, ou de algum funcionário que viesse trazer alguma informação ao senhor sobre o tratamento do que estava acontecendo ali dentro da maternidade. O senhor, obviamente, é um diretor, está lá se dedicando, obviamente, para aquilo ali funcionar, mas não está o tempo todo, né, dentro da unidade, à noite, principalmente, e as informações são, aconteceu isso, isso e isso. Em nenhum momento chegou nenhuma queixa, nenhuma denúncia, não tinha forma, tinha alguma forma da gestante chegar ao senhor, ou próprios funcionários chegarem ao senhor, porque o que eu estou perguntando é específico também em relação ao funcionário. Ele tem que ter confiança de levar um dado problema ao diretor da unidade para que ele consiga resolver o problema. Sim, realmente chegam muitas reclamações dizendo que o médico foi grosseiro, não só com a paciente, com as próprias enfermeiras, com os auxiliares de enfermagem, que o médico foi grosseiro, que o médico falou desrespeitosamente. Isso realmente chegaram aos meus ouvidos. E todos os médicos que chegaram ao meu nome, com o nome deles, eu chamei-os na minha sala e conversei com eles sobre isso, que isso não queria que se repetisse, que a próxima reclamação seria justificado uma advertência, e se isso repetisse, ia ser convidado a se retirar do hospital.
Presidente, eu queria que formalmente fosse solicitada essa lista. É óbvio que eu não tenho uma lista pronta, mas o Dr. Paul deve ter, no mínimo, alguns médicos que foram contactados em relação a essa questão. Não me foi solicitado nada por escrito, como a senhora falou, foi tudo verbalmente, né? Perfeito. Muito obrigada, deputada enfermeira Rejane. Eu gostaria de encerrar a oitiva com o Dr. Paul e agradecer ao depoente pela disponibilidade e contribuição aos trabalhos dessa CPI. Gostaria de saber se os demais deputados gostariam de colocar algumas questões e não... Gostaria de lembrar aos deputados presentes que na próxima segunda-feira, dia 17 de junho, às 18 horas, haverá audiência pública desta CPI na Câmara Municipal de Cabo Frio e contamos com a presença de todas e de todos os deputados. Em mais nada havendo a tratar, agradecer a presença de todos e declarar encerrada a presente sessão. Bom dia. Obrigado, bom dia.